amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala. Participe pelo Twitter, @GenteQueFalaM. O WhatsApp é São Paulo 11 974012235 e o telefone à sua disposição também São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, a nutricionista Bruna Mello. Bruna, obrigado por ter vindo ao Gente que Fala. Obrigada a vocês, boa tarde. Também conosco, dermatologista Daniela Pimentel. Daniela, como vai? Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito bom tê-la de novo aqui conosco. A fundadora da ONG, Associação Portal Saúde, Adriana Leocádio. Espero que tenha passado bem o ano e retornado conosco com todo o vigor de sempre. Está ótimo, foi ótima passagem, 2015 será maravilhoso. Obrigado mais uma vez. Médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Otávio Cansanção de Azevedo, do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Dr. Otávio, grato por ter vindo, aceitado o nosso convite. Tudo bom, Zancopé? Muito obrigado pelo convite. Aliás, doutor Otávio, obesidade, problema do excesso de peso e obesidade tem alcançado proporções epidêmicas no mundo todo. No Brasil, mais de 65 milhões de pessoas, ou representa 40% da população com excesso de peso. 10 milhões já são considerados obesos. Esses números estão corretos? Diz que esses números crescem? Qual é a proporção, doutor Otávio? Esses números estão corretos e eles estão crescendo, né? Nós fomos programados para sermos caçadores-coletores nas savanas africanas, né, em atividade o dia inteiro. E hoje nós comendo comidas não pré-digeridas. Hoje nós temos as comidas industrializadas, que são de alto teor calórico e pré-digeridas, e nós temos o sedentarismo como uma marca da nossa sociedade, né, uma doença da nossa sociedade. Então a tendência é de aumento da obesidade, o que suscita preocupação de todos os gestores de saúde e de todas as políticas públicas para tentar reverter essa situação, onde culmina com, às vezes, pacientes que atingem um grau tão grande de obesidade que vão até para operações, né? Mas, aliás, há algum tempo atrás, quando se disse que a obesidade era um problema de brasileiro, nossos dirigentes ficaram bravos porque queriam a confirmação de que o brasileiro passava fome. Mas não é esse o quadro. Tem gente que engorda tomando água. Não, tomando água ninguém engorda. Não, é sério. Mas os nossos governantes apoiam o Bolsa Família, Bolsa Cheia, barriga cheia. Não, perfeito, mas né, a desnutrição no Brasil, né? Então, não, mas o problema é exatamente esse, né? Então, quando se diz que há o problema de obesidade, algumas autoridades contestam porque querem fazer aquele quadro de que o brasileiro tem necessidades maiores, né? Então, vai contra a política para poder implantar esse sistema que a Adriana colocou. Engorda rápido. Na verdade, hoje, o acesso à alimentação ele está universalizado em nosso país, o que é bom. O problema é a qualidade do alimento, né? Então, um alimento de altíssimo teor calórico e de um baixo teor nutricional. Nossa nutricionista aqui depois pode me corrigir. E o problema do sedentarismo, que é um problema endêmico dos tempos modernos, né? Nós somos sedentários e comemos mal. Então, a obesidade se instala. Bruna? Essa questão de praticidade, né, na vida moderna fez com que a gente comesse mais alimentos industrializados. E na época lá do nosso bisavô, eles comiam alimentos mais saudáveis, preparados na hora. E esses alimentos industrializados têm um excesso de sódio, um excesso de açúcar, né? Corantes também, conservantes que fazem mal ao nosso organismo. E concordo com o doutor, a questão do sedentarismo alto, né? Tudo é controle, né? A gente tem o controle remoto da televisão, o controle do ar-condicionado, a gente não levanta mais para fazer as coisas e é muito mais prático, né? A gente esquenta um alimento no micro-ondas e come, então tá bem. Posso perguntar uma coisa, Bruna, e para o doutor também aqui. Mas por que a alimentação, quando a gente fala em produtos lights, diets, olha, eu falo porque eu sou uma plus size aqui na mesa, eu falo assim, por que é tão caro? Quando eu tento entrar numa loja ou vou a um supermercado para comprar produtos
com, vamos dizer, com um fator nutricional melhor, eu acho um absurdo. Por exemplo, um arroz integral, ele custa o preço 3, 4 vezes mais do que um arroz convencional. Se você falar na carne, que é o peixe, uma coisa muito mais caro, tudo que é voltado para esse segmento é muito caro. Como a gente faz uma vida nutricional com esses valores tão altos? Na verdade, ainda no mercado existe isso mesmo, eu concordo. Quando a gente passa para alguns pacientes, por exemplo, oleaginosas, o custo é caro, arroz integral custa caro, infelizmente. As besteiras, até em restaurante a gente vê isso, o suco natural é mais caro que o refrigerante. A gente tem que mudar essa, né, do Você nosso... sabe que às vezes a gente vê as pessoas falando, não, precisa de campanhas de esclarecimento, mas não é isso que realmente precisa em políticas de Estado. Precisa de desoneração dos produtos saudáveis, de sobre-oneração dos produtos que não são tão saudáveis. Então, isso é uma verdadeira política. Teria que ser o inverso do que Exato. acontece. Isso é uma verdadeira política de Estado. Não campanhas, porque campanhas ótimo. Eu quero comprar então esse produto que é, como ela colocou muito bem, a Adriana colocou bem, que é o melhor produto. Chega lá, não tenho dinheiro para comprar esse produto. Então, a política de fez Estado o quadro verdadeira inverso do que acontece hoje. Não tem essa política. Exatamente. O senhor está colocando. Então, né? nós precisamos de uma política de governo realmente voltadas para uma alimentação saudável e um combate à obesidade, encarando com a seriedade que a obesidade tem que ter, que é uma endemia Sim. na nossa Doutor, eu acho um população. absurdo numa praia custar R$8 uma água de coco e custar R$4,50 uma cerveja. Eu acho um absurdo o valor de uma academia. Eu, por exemplo, quero sair do plus size e fui ver aí uma academia para fazer uma esteira, começar a me motivar. O preço é um absurdo. Então, eu vejo que a roupa é muito mais cara. Então, tudo no nosso segmento acaba te gerando para uma comodidade mesmo. Falando, não tem condições financeiras, eu não tenho, de comprar frutas fresquinhas em casa, tudo, porque é caríssimo, é caríssimo. Eu acho que o Doutor senhor falou Otávio, bem. o senhor citou um item que as pessoas deixam esse item de lado e ficamos mais nas campanhas, né, no valor nutricional, que é sedentarismo. Nós estamos aqui na Avenida República do Líbano, no estúdio da UTV, que fica a 2 quadras do Parque Ibirapuera. Alguns dias, 2, 3 dias, nessa semana, saindo, o rapaz perguntou para a gente como ele tomava um ônibus para o Parque Ibirapuera. Aí eu falei, fica 2 quarteirões daqui. É muito longe, né? Não, ele falou, não, mas eu quero pegar o ônibus. Então, esse sedentarismo, né, que nós tínhamos, que nós não praticávamos, vamos colocar assim, anteriormente, a Bruna colocou na época do avô dela, não é do seu avô. Mas veja que questão interessante. Culturalmente, nós somos sedentários hoje. Como você falou, 2 quarteirões é longe, tenho que pegar um ônibus. Nosso corpo foi programado lá nas savanas africanas. Eu gosto de falar isso porque para a gente entender por que a origem. De onde vem o sedentarismo? Porque nós não fomos programados para esta vida moderna, de ficar sentado num ar-condicionado com carro de direção hidráulica. Nós fomos programados para fazer atividade intensa, caçando e coletando. Nosso corpo ele tem que ter uma elevação de frequência cardíaca, que a gente chama de frequência cardíaca, que queima gordura, de pelo menos 90 minutos por dia. Nós fomos programados para isso, para uma atividade inteira. Nosso corpo foi feito para um movimento. Veja que nós temos, né, articulações dobradiças para nos movimentar. Nós fomos feitos para isso. A partir do momento que nós não seguimos a nossa programação, nosso hardware, né? Então isso vai de encontro à sua programação e tem um efeito colateral, que é a obesidade. A obesidade é o efeito colateral da nossa vida moderna. Nós estamos neste momento no verão, estação é o verão, e cuidados com a pele. Durante o verão aumentam as atividades ao ar livre, mas com radiação solar incidindo com mais intensidade sobre a Terra, aumenta o risco de queimaduras, câncer de pele e outros problemas. Doutora Daniela, né, eu prefiro me abster de todas essas informações que eu tenho aqui para que a senhora possa trazer melhor. O verão é tido, o sol, como grande vilão. Sim, para nós, dermatologistas, essa época do ano é época de reforçar a orientação para os nossos pacientes em relação aos problemas com o sol.
Então, a gente sabe hoje, com estudos já no Brasil, porque antigamente a gente se baseava muito em estudos europeus, e o clima é muito diferente do continente da parte norte para o nosso. Então, a gente já tem bastante estudo brasileiro mostrando que o índice de ultravioleta do nosso país, que é um país de dimensão continental, é muito alto. E a gente precisa, sim, se proteger disso, pensando das lesões agudas do sol, que são as queimaduras solares principalmente, e das lesões crônicas, que é o fotoenvelhecimento e o câncer de pele. E, então, a orientação que a gente dá, o nosso país, além de ser grande, tem muita miscigenação de raças. Então, a gente não consegue estabelecer muito pela cor do paciente. Ou cada paciente, quando vai no consultório, a gente consegue orientar melhor em relação à cor dele, qual que é o cuidado que ele tem que ter. Mas, falando para a população em geral, a orientação é usar filtro de, no mínimo, 30. Quando estiver exposto ao sol, lembrar de reaplicar a cada 2 horas. E quando a gente fala em protetor solar, a gente lembra muito do creme, mas a gente tem que lembrar de outras medidas fotoprotetoras, tais como chapéu, boné, sombrinha, guarda-sol, roupas especiais. Hoje temos também produtos de tecido especial, que são tecidos que têm dióxido de titânio na fibra do tecido, que reflete o sol. Então, são alguns produtos também caros, mas que estão aí para tentar ajudar nessa questão da fotoproteção. Lembrar que o câncer de pele é hoje o câncer mais comum dos seres humanos, representa 25%, sendo que os mais comuns são o carcinoma basocelular e o espinocelular, que são malignos, mas com comportamento benigno, porque raramente dão metástases. Mas existe também, menos frequentemente, o melanoma, que é um câncer de pele muito agressivo, que dá metástase e leva a óbito, e é muito comum em pessoas de pele mais clara, mas a orientação da fotoproteção vai para todos os tipos de pele. Mas todo mundo, quando chega esta época, o item que se imediatamente vem à mente é o protetor solar. Parece que é a solução de tudo. Mas tem mais. No texto aqui diz que hábitos diários devem ser mudados de banho à alimentação. A parte de alimentação também é importante, produtos ricos em antioxidantes. Hoje a gente já sabe que os antioxidantes têm uma ação de benefício na pele em relação à radiação ultravioleta. E o cuidado de banho e esses outros cuidados são mais para dar uma qualidade melhor para a pele, não tanto como proteção do sol. Então, lembrar que o banho deve ser não muito demorado, não muito quente, evitar bucha e esponja, usar sabonete neutro e uma hidratação da pele depois do banho. Mas isso mais para deixar a pele numa qualidade boa, não tanto pensando na proteção do sol. Eu posso fazer uma pergunta para a doutora, se me permite? Como é que fica a vitamina D nessa história Aí toda? vem a história da vitamina D, que é bastante controversa. Os reumatologistas falam bastante. Hoje a gente tem grande número de pessoas com índice baixo, mas o que a gente sabe é que, já com o estudo desse autor, que é um meteorologista daqui do Brasil, que fez bastante estudo para a divulgação do Consenso Brasileiro de Fotoproteção, que uma pessoa na cidade de São Paulo, que se expõe ao sol sem intenção, assim, na rua, no dia a dia, a mão e a face, por 10 minutos, já é o suficiente para a produção da vitamina D. Ainda tem um pouco de controvérsia em relação aos índices dos laboratórios. No Brasil é uma coisa, fora do Brasil é outra, mas o que a gente sabe é que a exposição não intencional, por mais ou menos 10 minutos durante o ano inteiro, mesmo nos dias mais nublados, seria o suficiente para a produção ideal de vitamina D. Faz parte da nossa rotina investigar e suplementar se necessário, mas as pessoas que são as mais predispostas a ter uma deficiência mesmo importante são aquelas pessoas que são os acamados, que realmente não saem de casa, ou criança, ou idoso. E a questão religiosa não é tão grande aqui no nosso país, mas as pessoas que andam com a pele totalmente coberta, essas sim são as pessoas que têm grandes chances de ter a deficiência. No dia a dia, nem tanto, mas vale a pena dosar e, se precisar, a gente suplementa. Daqui a pouco eu abordo a alimentação contigo, Bruna, porque tem uma pergunta que está chegando de Laurir, de Cachoeirinha, para o doutor Otávio. Doutor Otávio, quando há necessidade de uma pessoa submeter a uma colonoscopia? Uma colonoscopia, para quem não sabe, é aquele exame que é feito para ver o intestino grosso, né? Passa um aparelho, tem é sob anestesia, o paciente é anestesiado, e um tubo é introduzido pelo ânus e vai ver todo o intestino grosso. Então, ou quando você tem algum sintoma, como mudança do hábito intestinal, a frequência de ir ao banheiro, quando você tem sangramento,
ou para prevenir o câncer. A gente sabe que os cânceres de cólon, eles vêm de um pólipozinho e com o tempo vão virando um câncer. Se você surpreender o câncer enquanto ele ainda é um pólipo, você evita o câncer. Então, para isso, a partir dos 50 anos, deve-se fazer uma colonoscopia. Se der normal, se repete só 10 anos depois. Doutora Daniela, Jaime do Jardim Bom Filhole, quais os primeiros sintomas de câncer dermatológico e ele é agressivo? Então, vamos falar dos 3 mais comuns. O basocelular e o espinocelular são bem comuns em áreas expostas ao sol, então face, no nariz, perto da boca, na região da maçã do rosto, orelha é um lugar bem comum. Aparece como uma feridinha que geralmente não cicatriza. Então, é uma feridinha que no começo você não dá tanta importância, mas aí você vai vendo que ela nunca cicatriza. É importante uma avaliação do dermatologista. E o melanoma, que é o mais agressivo, geralmente é uma pinta, uma lesão escura, com bordas assimétricas, irregulares, mais de uma cor dentro da mesma lesão, uma pinta que tem algum tipo de manifestação, ou coceira, ou sangramento, alguma coisa assim, aí é importante a avaliação de um dermatologista. O que a gente preconiza é que pelo menos uma vez por ano o paciente passe no consultório para fazer uma avaliação das lesões e se tiver qualquer sintoma, procurar imediatamente o dermatologista. Lembrando que as pessoas que têm antecedentes familiares de câncer de pele, ou mesmo antecedentes pessoais, já teve algum tipo de câncer de pele, tem mais chance de ter outro câncer. Doutora Bruna, Nádia pergunta a sua avaliação sobre os alimentos transgênicos. Essa questão de... Eu sou contra, assim, por exemplo, a soja é um alimento transgênico. Até hoje, nos estudos recentes, a soja não é considerada saudável. A questão hormonal que ela tem. A questão que a produção, né, está modificando muito os alimentos. O milho que a gente consome hoje não é o mesmo milho dos nossos avós, né? Costumam falar. Porque o consumo dos alimentos na época dos nossos avós eram bem mais saudáveis, né? Não levava agrotóxicos, não levava modificações genéticas. Então, isso faz com que prejudique o nosso organismo, sim. Tem mudanças no nosso organismo. Não só os alimentos industrializados, como as modificações. O trigo nem tinha o glúten ainda. Não, o trigo tinha glúten. Mas foi modificado. O trigo de hoje não é o mesmo trigo da época dos nossos avós também. O glúten ele está mais modificado mesmo. É prejudicial, sim. A nosso intestino, as microvilosidades. Mas até, deixa eu ver o tempo aqui, 30 anos, você não tinha nascido ainda, haviam dietas à base de glúten. Exatamente. Sim, exatamente. Né? Mas os novos estudos... Acho que só você pode me socorrer, viu, Adriano? Posso. Doutor Otávio. Posso, tinha mesmo. Dietas à base de glúten, macarrão de glúten, que, não sei mais do que de em glúten. 20 anos, 25 anos, vamos dizer assim, 30 anos, a mudança foi radical, né? Nós não tínhamos esses hábitos, era completamente diferente. Até como vocês estão falando assim de sol, de sedentarismo, a gente não tinha carros com ar-condicionado, vidro elétrico, querendo ou não, você entrava naquela sauna, mexia a manivela para baixar o vidro, para manobrar, né? Agora é que está câmbio automático. Câmbio automático, imagina. Câmbio automático eu dirigi nos Estados Unidos há 20 anos. Bruna, mas sobre alimentação, no calor não podemos descuidar da alimentação que requer cuidados especiais para manter a forma com saúde. Muitas pessoas nessa época fazem uma alimentação ruim e inadequada, ficando sem se alimentar por muitas horas, pulando refeições, esquecendo da hidratação. O que pode acontecer com essa rotina diferente? Ou o que pode acarretar essa rotina diferente? No calor, a gente acaba até ficando mais desidratado, porque as pessoas esquecem de beber água, né? A gente pego muito no consultório pacientes que falam, eu bebo líquido, tá, mas água? E eles falam, não, eu bebo refrigerante, quando eu estou com sede, eu bebo suco de caixinha. Eu falo, mas você tem que beber água, né? Então, tem um estudo que fala que o ideal é a gente consumir 35 ml de água por quilo de peso. Porque aquela adequação que sempre informa, 2 litros de água no mínimo por pessoa, mas uma pessoa que tem 50 anos e uma criança de 2 anos, não é a mesma quantidade de água que ele tem que consumir. São pesos diferentes, são condições diferentes de saúde também. Então, cada um tem uma quantidade ideal de água assim, que a gente tem que consumir. Tem a questão também, como a doutora falou, de os alimentos antioxidantes, os alimentos que são ricos em beta-caroteno. Ideal é beber sucos, mas sucos naturais da fruta. Isso eu vejo que anda perdendo muito, né? As pessoas, pela praticidade, consomem muito questão de suco de caixinha, que na verdade é néctar da fruta. É mais açúcar e corante do que propriamente a fruta. Então,
Então, a gente tem que consumir mais sucos das Olha a frutas. obesidade aí. Já está falando Mais de um Ah, fator da obesidade, obesidade. Todos esses fatores. né? Reduzir o consumo de sal também, né? Porque para a questão de Incha, retenção de sódio, então é importante a gente já tem um excesso de sódio dos alimentos industrializados. E aí a gente consome mais o sal lá na mesa, então ideal é tirar o saleiro da Agora, mesa. por que essa diferença que você acentua entre a água e os demais líquidos? Por quê? Porque É isso, a resposta é eu tomo muito líquido, eu não tomo água. Né? Eu cerveja. bebo muito líquido. Não, também, Dizem que mas faz bem para os rins, é que diurético. diurético. né? Não, mas ninguém estabelece essa diferença. Aham. Então, a água, ela hidrata, né? A água pura, ela questão de melhorar a excreção dos rins também, ela ajuda. E assim, se a gente consome, eu falo muito isso, líquidos durante a refeição, por exemplo, suco, refrigerante, ele prejudica a questão dos sucos digestivos na digestão. Então, eu sempre falo, primeira coisa, não consuma esses sucos, refrigerantes, cerveja e etc., junto com a alimentação. O ideal é consumir só a água e depois de 2 horas você consumir um suco natural. Então, isso vai prejudicar até a sua digestão dos alimentos. Quem tem esse hábito que você falou vai parar no Dr. Otávio. É verdade, vai parando tudo. Até com Olha, problemas uma cadeia de estomacais consumo já, né? também. Sim. Cadeia de consumo. Não, Depois não, vem mas parar em mim também, lógico. Aí vem com... Lógico, É o terceiro vai, estágio. o plano não vai pagar o tratamento do doutor, eu vou ser obrigada a... Não, porque ela descreve um quadro que é comum. Né? A alimentação, quando se O hábito tem é o errado. hábito de se alimentar na rua, no trabalho, nos restaurantes, todos oferecem um refrigerante. né? Pergunta se você vai beber alguma coisa, né? Não, todos Restaurante oferecem. Restaurantes no centro Cultural da cidade já. é cultural. É né? cultural. É X pelo almoço e mais o refrigerante. Né? Então, vai parar aí, Exatamente. doutor. Ou o suco de caixinha, né? O suco natural demora, tem que fazer, pegar fruta, descascar, dá trabalho. De caixinha mais só pegar caro o canudinho. também. Sim. E é mais Não, mas caro. E é você- mais A caro. gente senta num Então- restaurante hoje, o garçom já vem, enquanto você vai fazer o pedido, quer beber alguma coisa? A senhora aceita beber o quê? Sim. Já começa por aí, cultural. Bruna, Juliana Costa, quais as possíveis causas de uma infecção alimentar e as consequências? A gente pode ter problemas no estômago, no intestino, né? Pode ter até uma úlcera. O doutor pode explicar melhor do que eu também, se a gente se alimenta mal. E a gente pode ir agora na praia mesmo, a gente consome muitos os alimentos que não tem procedência, né? De barraquinhas, que fica lá exposto ao sol. Mas é gostoso, fala a verdade. Mas Pô, queijo de coalha na se latinha? você- Nossa! se você vê essas barracas de praia, assim, não tem nenhuma higienização correta, né? Não coloca Tô no brincando, gelo. né? Mas é um atrativo. Quem A tá moda na aí dos praia, food, quem tá os food na- truck. E aí você É. pode ter até, que a gente chama de DTA, né? Doença transmitida por um alimento que é contaminado. Aí você pode ter diarreia, né? Isso prejudica muito a saúde, assim. Acaba perdendo minerais, nutrientes nas fezes, excretando bastante Tem uma complicado. outra pergunta para você, Bruna. Eva do Cambuci. A diferença entre produtos light e diet. Essa é boa. Isso é. Então, diet, gente, é produto sem açúcar, né? Para pacientes diabéticos mesmo, ele é sem açúcar. O light é uma definição assim, é menos alguma coisa. Pode ser menos açúcar, menos gordura, menos sódio. Então, ele está entrado no light. Então, às vezes, você pega paciente diabético que consome produto light. Eu corto logo, falo, calma, lê o rótulo. Porque para diabético é o diet, que é o sem açúcar. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado com esses alimentos diets, né? Porque às vezes tem excesso de carboidrato, que no sangue pode virar também açúcar. Então tem que tomar muito cuidado. Hoje no mercado existem vários tipos, né? E essa questão de diet light, eu estou de dieta, vou consumir só diet light. Nem sempre essa questão de contagem de calorias é o ideal. A gente tem que tratar de dentro para fora, não de fora para dentro. Então a gente tem que nutrir nossa célula. E hoje o que eu vejo é as pessoas esquecem de nutrir a célula. Então, eu sempre pergunto para o meu paciente, você acha que o biscoito, água e sal nutre alguma coisa? Qual nutriente que ele te dá, né? Aí o paciente fica me olhando assim, realmente, Bruna, não tem, assim. Então, as pessoas esqueceram de comer alimentos que vai nutrir sua célula, né? Que são os vegetais, os leguminosas, o arroz e feijão. Hoje, eu pergunto para o paciente, você come arroz, come feijão? Não, arroz e feijão engorda. Eu falei, engorda? Eu acho que tem outras coisas que engordam e que fazem mal. Não é A o moda arroz e feijão. hoje está nos detox. Os os sucos sucos detox. Essa é a moda do momento? Funciona? Funciona. Mas nem todos os pacientes a gente indica. É aquela coisa, não tem uma receita de bolo, né? É igual sempre.
Os doutores até podem confirmar comigo, cada paciente, é diferente. Então, tem pacientes que a gente passa suco detox para desintoxicar, que a gente pega muito hoje pacientes inchados. E muitas vezes não está associado a uma patologia, né? Está associado à alimentação mesmo, à retenção de líquido, à questão do sedentarismo. Então, a questão de não beber água, né? Só beber refrigerante. E quando está com sede, bebe refrigerante. Então, isso a gente passa, assim, suco detox e é ótimo. Principalmente no verão. Doutor Otávio, voltando aqui ao que a Bruna coloca, ingestão de água, os idosos têm uma dificuldade maior para ingerir água, para beber água, né? Isso é o que é recorrente, todo mundo. Faça o seu avô, o seu pai beber mais água. Este é um problema realmente comum? O paciente, as pessoas têm que tomar água. Às vezes o paciente idoso ele fica mais resistente a uma série de coisas, né? E a tomar água também. Principalmente a hora que está com sede, não quer deixar a novela para ir tomar água mais tarde. Mas tem que ser um hábito. A água é um hábito. Eu vejo que as pessoas pararam de tomar água. Tomam Coca-Cola, ou tomam suco, ou tomam... E água, você toma? Não, água eu não tomo, mas eu tomo bastante Coca-Cola, bastante... E a água deixou-se de lado, né? Aí vem a nossa velha e boa obesidade, né? Adriana, a Justiça Brasileira determinou que tanto o procedimento de fertilização in vitro completo até o parto, como as medicações necessárias para o processo devem ser custeadas pelos planos de saúde. Tem um problema maior que a falta de informação? A falta de informação principal deles. Aliás, essa decisão aí que abriu uma jurisprudência, que é fantástica, foi conduzida pela doutora Gabriela Guerra, que eu acho que vocês devem conhecer aqui, é uma constante advogada que participa, e junto com a minha ONG. Então, era uma paciente que tem endometriose, trombofilia, doenças genéticas, e a gente conseguiu com que o plano custeasse o tratamento dela integral, quantas tentativas necessárias, incluindo o pré-natal e o parto. O dela virou uma jurisprudência porque é uma ação que já ganhou, não tem como reverter. Algumas ainda estão em fase de liminar. Mas o mais importante disso tudo é estar abrindo esse precedente para dar acesso ao tratamento de uma doença que pouco se fala, que é a dor da infertilidade. Se trata com muita banalidade isso, e principalmente para as mulheres ou até para os casais, não poder conceber, não ser mãe, isso gera fatores até psiquiátricos, claríssimos, seríssimos. Então, quando você dá um acesso a isso, quando você começa a contar para a população, incomoda o plano? Incomoda, porque não é um tratamento barato. Mas o que importa é que é uma doença. A gente não está vendo como o fato assim, porque ela quer ser mãe. Não é ser mãe. Ela tem uma doença. A infertilidade é uma doença que tem CID, que é o Código Internacional de Doenças, e tem o tratamento para ela. E uma vez que tenha, é justo e é correto pagar esse tratamento. O que nós não podemos é ficar nessa omissão. Como qualquer outra doença, eu diria. A maior parte hoje, o pessoal está falando aí máfia de prótese, órtese, máfia de stent, marca-passo. Para mim isso é uma balela. São 5 gatos pingados que alguém falhou aí na corrente. E eu acho claramente que tem também dedo dos planos de saúde, porque não pode jogar todos os médicos numa vala comum. Eu acho que a maioria tem seriedade, tem ética. Essa história de máfia já existe há muitos anos, ninguém descobriu a roda agora. Daqui a pouco vamos falar em máfia de medicamentos e por aí vai. O que eu acho que importa é que a gente não pode deixar o paciente ser submetido mais à falta, à dignidade da pessoa humana, que é a Constituição Federal, para qualquer área de tratamento. Ninguém aqui vai, em sã consciência, como eu vejo aí, botar paciente numa mesa cirúrgica para fazer uma videolaparoscopia para dizer que a paciente tem endometriose. Isso não se faz hoje em dia, mas é o que está sendo feito. Por quê? Porque o médico de um plano de saúde ele recebe R$ 45 a R$ 75 uma consulta. Então, se existe alguma máfia, a ponta dessa máfia, a base dessa máfia, vamos dizer assim, está na própria operadora e no sistema de saúde pública, que paga mal, que nega o tratamento e que acaba fazendo o quê? Induzindo o paciente a ir buscar nos braços da justiça aquilo que ele deveria ter por direito e princípio básico. Mas, Adriana, a notícia diz que o maior problema é a falta de informação. Por que essa falta de informação? Os planos não querem contar? Os planos omitem? Os planos omitem, e a cadeia principal de comunicação hoje, ao contrário aqui de vocês, eles não têm interesse em falar sobre esse assunto. Por quê? As maiores operadoras são os anunciantes.
são patrocinadores. Então, você não consegue ir numa grande emissora e contar uma notícia dessa para que a gente chegue a uma massa crítica que vá lá, vai lutar pelos seus direitos. Não, eles não vão abrir esse canal. Então, essa notícia, essa decisão, por exemplo, saiu na Folha de São Paulo, na capa da Folha de São Paulo. No dia seguinte, a nossa ONG parecia uma maternidade, brincando, mas fazendo analogia, era isso. Porque parece que a gente achou a luz do fim do túnel para um monte de gente que está aí fazendo tentativas. Cada tentativa, Zancopelli, custa, em média, para um médico que não é muito caro, R$8.000. Sem contar medicamento, sem contar internação. E nem sempre vai ser na primeira, na segunda ou na terceira vez. Isso é sério. Então, também se criou uma indústria. Agora, eu consigo um veículo de massa para orientar as pessoas? Não consigo. Então, como é que a gente orienta? Por site, por Facebook, por mídias sociais, através de programas como o de vocês. E aí a gente está sendo uma formiguinha, aí, mas está fazendo efeito. Isso é que é legal. A gente está sentindo o resultado. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está conosco pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Gente que Fala. Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Boa tarde, doutor Nelson Letísio. Como é que você está, Zacopé? Tudo em ordem? Alô? Doutor Letísio, vamos falar sobre aquela cirurgia cirurgia bariátrica, ou mesmo depois de um regime rigoroso para retirar o excesso de pele que fica no corpo. Como é essa cirurgia, doutor Letísio?
A cirurgia bariátrica, o Dr. Gustavo está aí, é um excelente cirurgião. Ele sabe o que é a parte fisiológica da cirurgia bariátrica. Isso eu não sei muito, tem muitas variações, atualmente cada cirurgião opta por um tipo de abordagem, então isso aí não é o caso. Mas, usualmente, quando o bariátrico pede esses grandes volumes ponderais, o que acontece? Inevitavelmente, ele acaba tendo flacidez. Não só pela perda ponderal, e sim pela alteração do metabolismo. Aí você tem um cirurgião e você tem uma nutricionista, que poderão falar com muito mais propriedade o que eu estou falando. E então, o que acontece? O paciente não que fica desnutrido, mas há uma alteração nessa nutrição dele. E realmente, por perda talvez de colágeno, alguma coisa, algum componente que da cirurgia, a gente nunca pode especificar que área que foi tratada devido à alteração nutricional, há uma flacidez. Então, Zancopé, é comum você pegar um paciente bariátrico que faça 6 cirurgias no pós-operatório, no pós-bariátrico. Vamos dizer, um ano e meio depois, porque inicialmente dá uma flacidez de abdômen, quando é mulher, uma flacidez nas mamas, uma flacidez na interna da coxa, flacidez dos braços e, por vezes, flacidez até nas costas, entende? Além de quando a paciente é um pouco mais, digo velha, mas a idade um pouco maior, 40, 45 anos, aí sim causa até uma flacidez facial. Então, o que você tem que, além da cirurgia corporal, você fazer uma cirurgia de rejuvenescimento facial. Mas isso é meio básico, sabe, Zancopé? Inicialmente, a gente começa por cirurgia de abdômen, mama, lipoaspiração, lifting de coxa. São várias cirurgias de acordo com cada paciente. Não tem uma regra, não tem um caderninho que você fala, bom, faz isso. Mas, usualmente, você começa pela cirurgia de abdômen, para reposicionar a região da virilha, para você ver o que vai acontecer com a interna de coxa, sabe? Tem um tipo de um protocolozinho que você faz na sequência para você obter o melhor resultado, com menor cirurgia, com menos cicatriz. Isso que a gente tem que sempre pensar. Fazer um mínimo de cicatriz possível, dar o melhor resultado possível. Isso é cada caso, em cada paciente e em cada ansiedade do paciente. Tem paciente que se incomoda muito com o abdômen, outro muito com a mama, outro muito com a perna. Então, dentro de um bom senso, você vai se adaptando a cada paciente. Tísio, lógico que fizemos referência à cirurgia bariátrica, mas o tema não é esse. O senhor é cirurgião plástico, né? Então, o excesso de pele, quando as pessoas, depois de passar por este procedimento em uma cirurgia bariátrica, mas o senhor fez referência a um item. Existe um prazo para se procurar um cirurgião plástico pós uma bariátrica? Sim, Zancopé, depende muito do paciente, do tipo de técnica realizada e da disponibilidade do próprio paciente, porque ele não perde o peso em 2, 3 meses. Usualmente, os gastros, os cirurgiões bariátricos, pedem para que o paciente nos procure um ano e meio depois da cirurgia, onde já existe uma estabilização, entre aspas, do peso, porque há um descenso do peso, e esse descenso é mais, inicialmente mais forte, e depois ele vai tendendo a se estabilizar. Quando você consegue chegar numa estabilização, é hora de começar a procurar um cirurgião plástico para ir já fazendo as readaptações do tecido cutâneo, né? Cirurgia como essa de retirada de excesso de pele, existe algum cuidado especial? Não tem um cuidado especial. Você tem um cuidado da cirurgia em si. Um cuidado com a cirurgia de abdômen, que é abdominoplastia, com o lifting de coxa. Cada cirurgia tem, obviamente, o paciente, como ele já fez uma cirurgia bariátrica, ele já foi avaliado do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista vascular, do ponto de vista laboratorial, entende? Você tem que fazer realmente, como se fosse uma cirurgia de qualquer paciente. Uma avaliação pré-operatória bem feita, uma cirurgia
bem realizada, um pós-operatório. Não tem uma coisa especial para o bariátrico, é que o bariátrico mostra uma flacidez mais exacerbada. Então você tem que focar nisso e como um paciente comum da parte fisiológica. Doutor Letísio, eu agradeço a tua gentileza em participar do nosso Gente que Fala, com mais esclarecimento sempre àqueles que estão nos acompanhando. Uma boa tarde, doutor Letísio. Saúde e paz para todos aí. Um abraço. E algo a acrescentar, eu não podia essas interromper, perguntas mas eu... são muito problemas frequentes no técnicos. consultório, né? Então, Sim. quando o paciente chega, ele já quer saber da plástica, se ele vai precisar fazer plástica, principalmente as mulheres, né? Tem sempre essa ansiedade. Então, assim, de uma orientação geral, o paciente, para ele ser submetido a um procedimento plástico, cirurgia plástica, tem que ser 1 ano e meio, que é quando o peso se estabelece. Então, o paciente tem que ficar 2, 3 vezes com o mesmo peso. A gente entende que o emagrecimento já cessou e aí ele pode ser submetido a uma operação plástica. O que é que faz? Depende do paciente e depende de quanto ele vai emagrecer. Então, por exemplo, tem pacientes, os homens, eles às vezes não têm tantas ansiedades estéticas. E as mulheres têm mais ansiedades estéticas. Então, depende do que incomoda o paciente. Em geral, o abdômen é, digamos assim, o foco principal, porque é onde o abdômen é o alvo do maior emagrecimento. O resto depende muito do tipo do paciente, da pele do paciente, né, da sua bagagem genética para isso e da ansiedade do paciente, dos seus desejos estéticos, principalmente. Doutor Otávio, aqui fala em disciplina do paciente. O que vem a ser essa? Exige uma determinação do paciente que passa por uma bariátrica? Que é comum, que fez a bariátrica, mas voltou a engordar. A operação bariátrica, ela é uma oportunidade que o paciente tem de repensar a sua vida nutricional e a sua vida de exercícios físicos, né? Então ele tem uma oportunidade de mudança de estilo de vida. A maioria dos pacientes entendem isso, que ele vai ter que ter uma alimentação melhor, vai comer menos e vai fazer atividade física. Tem alguns pacientes que não compreendem isso e, eventualmente, o paciente quer continuar dibrando a cirurgia. Então, depois de um tempo, você tem um emagrecimento e o organismo ele se adapta à cirurgia. Aí o paciente ele quer dibrar a cirurgia. Começa a comer muito doce, compra 3 latinhas de leite condensado por dia, faz 2 furinhos, que é para o leite condensado fluir melhor, e fica tomando leite condensado na lata. Quer dizer, quanto a isso, não há cirurgia. Como é que é isso? E substitui pelo almoço, né? Então você pega a lata de leite condensado e faz 2 furos, né? Sim. Furinho aqui, furinho. Tem também o de papelão, mas a latinha é mais charmosa. Então você faz um furinho, outro furinho. Por quê? Porque quando você suga o leite condensado aqui, não há o vácuo, então ele flui melhor, entendeu? Ele cai, como a Bruna falou, substitui uma refeição. Substitui qualquer coisa. Então, o índice calórico disso é uma bomba calórica. Então, não há cirurgia que resista a isso. Então, se o paciente ele quiser voltar a engordar, ele vai voltar a engordar, não tem jeito. A ingestão de álcool também. Porém, mas o álcool é menos, é mais realmente as compulsões alimentares. Mas isso são a minoria dos pacientes. A maioria é que às vezes esses casos se sobressaem. E a maioria absoluta das pessoas operam, ficam felizes e gratas pela essa nova oportunidade. Agora, tem uma minoria que são pacientes que não se adaptam e querem começam a comemorar e não exatamente, não para mais. Mas isso é a minoria dos pacientes, ainda bem. E tanto é que a cirurgia bariátrica é um sucesso, né? As pessoas querem fazer porque os resultados são muito bons em geral. Adriana, a Fundação ONG, a Associação Portal Saúde, recebe muita gente que passa por esse processo e depois se diz não satisfeito com os resultados? Não, recebe pelos 2 caminhos. Tanto a pessoa que está na ansiedade de fazer e não consegue porque não aprova, porque hoje os planos estão impondo que essa pessoa passe há 1 ano, fica fazendo um tratamento com psicólogos, nutricionistas, para ver se aquela pessoa não consegue emagrecer de jeito algum. E chega a ser um tratamento meio humilhante, porque você vai para terapia de grupo, você tem que se expor. Aí quando você decide que não, o médico do perito do plano vai dizer não, você tem que operar ou não, começa uma briga. E também tem o caso do pós, como o doutor falou aí, e às vezes tem o caso de achar que o problema é do médico mesmo. Eu engordei, minha cirurgia não foi boa, é erro médico. Cirurgia de erro médico ou qualquer outra ação ligada a erro médico, eu particularmente não recomendo. Primeiro que, assim, se você não chegar com bisturi radiografado na minha frente,
eu vou falar, olha, não tem como, eu não posso entrar com um laudo atestando que houve um erro médico. Nenhum médico vai me dar um laudo dizendo que aquele colega dele realmente incorreu num erro e tal. É muito difícil isso. Agora, eu concordo com o doutor, é que, infelizmente, o pouco que é ruim ressalta mais do que o muito que é bom. As pessoas tendem a levar para a mídia casos assim que são piores, porque a pessoa fez... Eu conheço muita gente que já passou por isso, do leite condensado. Ela está se... supostamente está se enganando, exatamente. Ela acha que aquilo é uma pílula mágica e se ela engordar novamente, ela vai lá e faz uma reparação, uma recauchutagem e vai voltar a ser magra. Então, eu acho que o importante, a gente sempre recomenda que todo paciente faça bariátrica tenha um acompanhamento psicológico, nutricional, sempre, ad eterno. Adriana, Ivana, você viu o absurdo sobre a máfia das próteses? Né? O que o consumidor pode fazer nesses casos, se foi vítima desses irresponsáveis? É aquilo que eu falei, eu acho que, primeiro que não tem como saber se é máfia ou não, porque eu acho que ali são meia dúzia de pessoas que incorreram num erro. Eu não jogo os médicos na vala comum, eu acho que tem muito profissional sério, não é dessa maneira. E assim, como é que você vai poder auditar ou auferir se você colocou uma prótese desnecessária ou não? Peraí, você está infartando, como eles falam do meu, eu estou lá na mesa, eu infartei. Como é que eu vou dizer se eu precisava de 2 ou 3 stents? Ou se eu precisava de um marca-passo? Eu acho isso tão... pouco, que acrescentou tão pouco à população, além de dar esse pânico. Não tem como se auferir. Se você precisava de uma prótese, uma artroplastia, um parafuso para ombro ou não. Eu acho assim, a relação médico e paciente ela tem que ser segura, correta e inviolável. Se você não se sentiu, assim, está se sentindo insegura com o seu médico, procura outro. Mas achar que todos os médicos, é sempre assim, isso que eu falo, 5 pessoas apareceram, um bobinho lá que apareceu correndo, fugindo. Se a gente for achar que todo médico trabalha por máfia, eu acho que nós vamos entrar em pânico mesmo. Aí eu acho que é para a gente surtar, e eu não acho que é isso, eu acho que o caminho não é esse. Doutor Otávio, Cássio Lopes, um câncer de intestino pode ter algum componente genético ou hereditário? Todos os cânceres têm vários componentes, é multifatorial a causa de câncer, né? E o componente hereditário, genético, é uma das causas em quase todos os cânceres. Adriana, Vilma, por que os médicos brasileiros gostam tanto de cesariana? Essa é outra polêmica, né? Quer dizer, agora a mãe ou a suposta gestante não tem mais a opção de escolher se ela quer parto normal ou cesariana. É evidente, porque o problema está justamente na base, se paga mal. Para você fazer um parto normal, você tem que ficar à disposição da paciente para receber uma ninharia e ela pode até nem começar a contração e não dar luz naquele momento. A cesariana, além de eu programar o nascimento do meu filho, realmente é uma coisa que é muito mais lucrativa, vamos dizer assim. Mas isso não é também uma desvantagem. Porque hoje acontece o quê? Hoje tem uma taxa que quase todos os ginecologistas obstetras cobram, que é a taxa de disponibilidade, que a menor é de R$5.000. O plano paga R$750 uma cesárea. Vai pagar aí R$500 no parto normal. As taxas vão continuar sendo cobradas. Só vai aumentar esse mercado. Então, eu acho isso um absurdo. Por que os mais médicos não fazem essas coisas? Doutora Daniela Evalda da Lapa, protetor solar ajuda a se proteger na sombra e à noite? Na verdade, o protetor solar vai fazer a proteção dos raios ultravioletas, que à noite não tem tanta necessidade, porque eles não vão estar presentes. Mas, assim, a sombra é um outro método de fotoproteção, aquilo que eu falei na questão anterior. O protetor solar, a sombra, o chapéu, a roupa, eles se somam para proteger a pele. E à noite não tem necessidade. Então, não faz sentido a gente usar à noite. E quais são as doenças mais comuns nessa época de verão? Nessa época do ano a gente tem bastante doença relacionada à temperatura mesmo. Então, a mais comum é a micose, que são causadas por fungos, que são agentes que se desenvolvem, micro-organismo que se desenvolve em ambiente quente e úmido. Então, com essa época do ano, a gente transpira mais, o ambiente geralmente mais quente, e aí desenvolve, principalmente no pé e na virilha, que são locais mais abafados do corpo. Então, a micose é uma das doenças bem características dessa época do ano, e a orientação é para lavar bem no banho e secar bem após o banho. Não só secar com a toalha, mas a gente orienta também, depois de secar com a toalha, secar com um secador de cabelo, principalmente o pé e a virilha, que são lugares comuns de aparecer a micose. Levar um secador na praia. Mas aí não é deixar depois do banho. Mas pode ser no friozinho.
E só dar uma Ah, passadinha era isso rápido para que eu- evaporar, assim. Era isso que eu ia Depois colocar, do no banho. quente, né? É, Não, nossa, eu acho pra que ajudar a Não, ventilação. pode ser no frio 2 só mil pra watts, evaporar. já pensou? Mas, doutora Daniela, Cuidado. Helena pergunta, os riscos de câncer de pele aumentam no bronzeamento artificial? Com certeza, e hoje a prática do bronzeamento artificial está totalmente proibida no Brasil, apesar da gente saber que existem alguns lugares que estão fazendo, mas aumenta sim o risco de câncer de pele. Alguns estudos mostram que poucas vezes que a pessoa utilizou esse tipo de bronzeamento, que são nas camas de bronzeamento com alto índice de UVA, tem chance de desenvolver o melanoma, que é o principal risco, o câncer de pele mais grave, na Foi verdade. proibido agora, não foi? Totalmente doutora? proibido, já faz tempo e continua tendo. Tá. Bruna, alimentação de primeira infância, do 0 aos 6 anos, período fundamental. Os pais, qual é a orientação? Então, logo depois que ele sai do aleitamento materno exclusivo, né, até os 6 meses, pode continuar com o aleitamento materno e introduzir os alimentos aos poucos, né, porque a criança ele tem que sentir as coisas aos poucos. Não precisa misturar, por exemplo, a maçã com o mamão. Faz a papinha só com a maçã, depois só com o mamão, depois que ele sentir o sabor desses dois, misturar. E importante, gente, a criança não sabe o que é açúcar e sal. Então, não tem necessidade. Às vezes a mãe põe lá açúcar na mamadeira. Eu falo, mas a criança não sabe o que é açúcar. Então, não precisa já estimular. De início, quando a gente é criança, que tem que começar a estimular a alimentação saudável. Então, não precisa colocar açúcar no leite, ou na mamadeira, na papinha, e nem sal na papinha salgada. Né? Já tem o sódio já do alimento e tal. E tem a questão também refrigerante. A criança não sabe o que é refrigerante. Então, se você acostuma a criança a não tomar refrigerante do início, ela não vai querer mais assim, tomar. E o McDonald's? Também não. Né? Está nessa faixa até a partir do que seria 3 anos Já em quer diante. pro McDonald's. Depois quer... Mais fácil. mas se você acostumar ela a não se alimentar assim, quando ela chega aos 7 anos, 6, que já está na introdução da escola, que vai para o aniversário de escola dos colegas, ela não vai gostar, assim. Ela vai tomar o refrigerante e falar assim, isso é ruim, porque você acostumou o paladar já dela aos alimentos mais saudáveis. Então, a nosso paladar é de criança que a gente tem que acostumar, não colocando sal, açúcar, introduzindo frutas, verduras aos poucos, introduzir o arroz e o feijão, né, as carnes mais magras, e diminuir os alimentos industrializados, né, esses bolinhos industrializados, que é cheio de açúcar e corante, refrigerante, suco de caixinha, que é néctar. Então, tentar... Essa questão de alimentos saudáveis mesmo. Você citou várias vezes o suco de caixinha. O doutor Otávio também fez referência a isso. É a facilidade, né, nos dias de hoje. Os tempos modernos, né? Tudo é fácil, tudo é fácil. altamente calórico Aí e não ninguém se se faz, movimenta. não se tem esse procedimento que a Bruna... Suco de laranja do café da manhã, você já compra ele de litro, né? Deixa Adoçado. geladinho, pronto, aí você já põe no copo e toma, acabou. Você vai fazer o suco, aí tem que fazer exercício, hein? Espreme a laranja com a mão. Não é Adriana, na centrifugadora. a elevação do número de ações na justiça, tem uma elevação na capital paulista para isso? Saiu uma notícia aí de que houve de 2000 e parece que de 2013 para cá 32% do aumento de ações para a obtenção de medicamentos. Olha, é um dado que eu discordo um pouco, eu acho que ainda é menos. Se a gente colocar que hoje, da total de usuários do SUS, vamos dizer assim, nem 1% vai à justiça, eu estou achando um pouco estranho. Porque não tem acesso a isso, não tem como pagar um advogado, se vai para a defensoria pública tem que ter uma renda só de 2 salários mínimos, então é muito complicado. Plano de saúde, nós temos 60 milhões de brasileiros com plano de saúde, nem 1% vai à justiça, então eu acho que é um pouco de alarde falar que cresceram tantos por cento o número de ações. Tem que crescer mesmo, porque é no boca a boca e é um direito constitucional. Está lá, artigo 5º e artigo 6º, 196, não fornece, eu acho que o paciente tem que lutar. Mas, Adriana, nós não temos cultura, isso é cultural, né, de ter algum problema e recorrer à justiça. A gente tem uma cultura, primeiro, de que a justiça é terrível. Você fala assim, procura um advogado, todo mundo aqui vai se arrepiar. Todo mundo acha que justiça é uma coisa amorosa, lenta e cara. O que não é verdade quando se tange em saúde. A justiça na área da saúde é imediata, porque o bem tutelado é vida. Então, um juiz vai ter que conceder uma liminar em 24 horas. Mas não adianta você ter a liminar se você não souber executá-la. Ter um papel lindo dizendo que você ganhou, mas você não recebeu, não adianta nada. É vida.
Então, você tem que ter um especialista em direito de saúde. E eu acho que a informação realmente é a nossa maior fragilidade aí, porque o interesse de todos é que a gente omita esses caminhos e não dê acesso. Mas só que hoje, graças a Deus, com o advento das novos medicamentos, somente para câncer, quimioterápico oral, que tomou uma dimensão muito grande, hepatite C, e outras doenças crônicas sérias, o boca a boca também está sendo uma grande fomentação. Aí. Então, eu estou sentindo que as pessoas estão começando a criar mais coragem. Mas ainda fosse falar, procura um advogado, arrepia todo mundo. Mas o que é mais constante hoje em dia? A procura da ação por tratamento ou por medicamento? Eu achei interessante essa ação por medicamento. Medicamento sempre foi o grande foco. O artigo 5º da Constituição, 6º, ele diz que todo brasileiro tem acesso a tratamento preventivo, curativo e farmacêutico integral. Então, a cultura do direito na área da saúde começou com o medicamento, com os quimioterápicos, em especiais os importados, como Avastin, Erbitux, até mesmo para hepatite, leucemia, era muito comum. Aí essa proporção virou tratamento a hora que nós tivemos a Lei 9656 dos planos de saúde, em 98. Então, aí sim começou a se falar em negativas de cirurgia, home care, prótese, órtese, como estão falando. Mas ainda é maior o número de medicamentos. Medicamento é o número maior ainda de ações, é a necessidade primordial. Doutora Daniela, dermatologista. Nesta época do ano, verão, a gente já abordou isso, mas eu gostaria que a senhora repetisse os cuidados das pessoas que vão, não só à praia, mas à piscina também. Em relação ao sol, que é o mais importante, que a gente comentou bastante sobre o uso do protetor solar, e outras doenças que são comuns no verão, assim, tem a micose, tem a miliária, que é a brotoeja, bastante comum em criança, por imaturidade das glândulas ainda, então a prevenção disso é deixar a criança com roupa leve, não agasalhar muito, deixar em ambiente fresco, na medida do possível. Outra doença bastante comum nessa época do ano são as recidivas de herpes simples. Herpes é um vírus, quando a pessoa tem, ela vai desenvolver a doença, não tem cura, tem controle, e dependendo de alguns fatores externos, como o estresse, o sol, ou alguma outra queda de imunidade, aparecem as lesões de herpes, então são doenças também comuns agora no verão. Para quem vai muito em praia, em ambientes que tem areia ou tanque de areia de criança brincar, tem a questão do bicho geográfico, que também é uma doença comum nessa época do ano, é um parasita, e a gente tem que tratar com medicamentos antiparasitários. Existe também um tipo de acne que chama acne solar, que é comum no verão, que pode acontecer ou pelo uso de protetor não adequado ao tipo de pele, ou pela própria exposição solar intensa, é uma outra doença que pode aparecer no verão. E as manchas, né? As manchas são muito comuns e elas podem aparecer ou piorar nessa época do ano. Então, em relação à mancha, tem vários tipos de manchas. O melasma é muito importante, as sardas e até algumas manchinhas brancas que aparecem em áreas expostas cronicamente, como no braço, na perna da pessoa que já tem um pouco mais de idade. Isso também, às vezes, causa bastante impacto. Eles costumam, como é branca, confunde às vezes com vitiligo, assusta, mas é uma lesão pelo próprio sol, chama leucodermia punctata e é bastante comum. Acho que são as principais. Doutor Otávio, um colega teu disse que o importante não é ao persistirem os sintomas procurar um médico. Diz, é o primeiro sintoma, deve-se procurar um médico. No caso do aparelho digestivo, as pessoas reclamam de indisposições e tal. Qual é o momento que deve? Quando o paciente tem um momento específico? Tem um momento específico. Então, com as pessoas, a gente divide aí, principalmente de fator idade. As pessoas com mais de 45 anos e que tenham queixas de queimação, dor abdominal, mudança do hábito intestinal, o hábito de ir ao banheiro, essas pessoas devem procurar o médico. E as pessoas com menos de 45 anos, quando elas têm um sintoma esporádico e tomam alguma medicação, se esse sintoma não se repetir, eventualmente ela pode observar. Mas se esse sintoma se repetir, um sintoma de dificuldade de evacuar, mudança de hábito intestinal, queimação, esse paciente tem que procurar médico. Agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite. A Daniela, doutora Daniela, depois a senhora me ensina como é que fica com uma pele maravilhosa dessa. Grato. Obrigada. Bruna Mello, nutricionista, obrigado pela participação. Obrigada. Adriana, como é que a gente acessa a Associação Portal Saúde? Eu vou deixar aqui o celular, que hoje é por WhatsApp, pelo que quiser, é 11 999 05 6373. Grato pela presença.
Gente que fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão. Na pauta, José Carlos Sicarelli. Produção cultural, Ricardo Godoy. Na rádio, Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê. Na direção da AltV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Iago Matsumoto, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.